Já aconteceu de ouvir uma história e ela ficar ali martelando na cabeça por dias, talvez até mudar um pouquinho o jeito de ver alguma coisa? Ah, com certeza. E outras que, sinceramente, a gente esquece. Sei lá, minutos depois, né? Pois é, passa batido. O que será que faz essa diferença toda? Qual é o segredo, hein? Por trás daquelas narrativas que criam uma ponte mesmo, que inspiram, que, quem sabe, até transformam um pouco a gente. É uma ótima pergunta. É justamente isso que a gente vai investigar hoje. Vamos mergulhar juntos aqui num material bem rico sobre a arte e a ciência também, né? De contar histórias. Exato. Tem muita coisa interessante aí. Nossa ideia aqui é garimpar mesmo os ensinamentos mais valiosos de alguns nomes bem importantes nesse campo e, claro, entender como a gente pode aplicar essas ideias, sabe? Para comunicar um projeto, para compartilhar uma experiência ou só para se conectar melhor mesmo. Sim, tornar a comunicação mais viva, né? Isso. A ideia é sair daqui com um olhar mais claro de como usar histórias para deixar qualquer comunicação bem mais potente. Bora lá, então. Tá no ar mais um episódio do Podforce. Mas antes de começar, aquele lembrete. Se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. Isso aí ajuda bastante a gente. Bom, vamos lá. Para começar, um ponto quase obrigatório quando a gente fala de estrutura de história é a tal da jornada do herói, não é? Ah, sim, clássico. Aquela ideia que o Joseph Campbell popularizou. Ele analisou mitos, né, de tudo quanto é cultura. Isso, e ele achou um padrão, né? Uma estrutura que se repete, 3 atos básicos: a partida, a iniciação e o retorno. É quase um DNA das grandes histórias, assim, impressionante. E o fascinante é que essa estrutura, ela ressoa tanto porque espelha um pouco a nossa própria busca por crescimento, sabe? A nossa jornada de vida mesmo. Como assim? O Campbell mostra esse ciclo, né? O herói sai do mundo comum dele, do conhecido. A partida. Exato. Aí ele enfrenta um monte de provas, desafios no mundo totalmente novo, desconhecido. A iniciação. Isso. E no fim ele volta. Mas volta diferente, transformado, trazendo alguma coisa nova, um aprendizado, um tesouro, como ele chama. Pensa, sei lá, na história da Apple, por exemplo, um clichê mais serve. O Steve Jobs saindo da faculdade, do ambiente mais seguro. A partida dele. Aí ele enfrenta os desafios enormes de criar uma empresa inovadora na garagem, né? Toda aquela luta. Iniciação total. E depois de altos e baixos, ele volta para liderar a empresa de novo e, revoluciona tudo. É o retorno, né? A transformação. E o legal é que essa estrutura não serve só para contar épico de cinema, né? Dá para adaptar para coisas bem práticas. Com certeza. Imagina, assim, para apresentar um projeto no trabalho. Sei lá, usar essa lógica pode ajudar a engajar, né? Tipo, mostrar o problema atual como um mundo comum. Sim. A oportunidade que você está propondo como chamado para aventura. Os obstáculos que vão ter pela frente como os desafios. E os benefícios lá no final como o retorno com o Elixir. Precisamente. Dá um arco, né? Cria uma expectativa, prende atenção, mas... E aí tem um mas importante, a estrutura sozinha não segura a onda. Ah, não. É o que o Robert McKee, autor daquele livro clássico, Story, aponta. Ele diz que o motor mesmo da história não são só os eventos. O que aconteceu? E o que é, então? São as reações emocionais dos personagens a esses eventos. O conflito interno. É isso que gera a conexão de verdade. Ah, isso é fundamental. Quer dizer, não adianta só listar. Aconteceu isso, depois aquilo. Tem que mostrar como aquilo mexeu com o protagonista, como revelou quem ele é. Exato. É aí que a história ganha alma, né? E a gente começa a se importar. O McKee fala que toda boa história é uma metáfora da vida. E o conflito, tanto de fora quanto de dentro, é o coração que pulsa ali. Cada cena, cada escolha que o personagem faz sob pressão tem que mostrar um pedacinho do caráter dele. Entendi. Um exemplo fora da ficção que eu acho ótimo é a campanha Real Beauty, da Dove, lembra? Lembro, sim. Marcante. O foco ali não era no sabonete, né? Era no conflito interno que muitas mulheres têm. Aquela pressão por um padrão de beleza versus a busca pela autoaceitação. Aquilo criou uma ressonância emocional, nossa, muito forte. Total. E trazendo para o nosso dia a dia, sei lá, contar uma história de sucesso no trabalho. Talvez seja mais legal não só falar atingimos a meta,
mas compartilhar um pouco das dúvidas no começo, sabe? Sim, sim. Ou aquele momento de virada, a dificuldade que foi superada, isso humaniza, né? Sem dúvida. Mostrar a luta, vulnerabilidade, isso torna a conquista muito mais inspiradora, eu acho. E falando em impacto, em fazer a mensagem ficar, a gente tem que falar dos irmãos Heath, Chip e Dan Heath, o livro Made to Stick. Ah, sim. As ideias que colam. Exato. Eles identificaram 6 princípios para ideias que grudam na mente, e 2 deles são super importantes para o storytelling: simplicidade e concretude. Simplicidade e concretude. Parece óbvio, né? Mas na prática, nossa, fugir do abstrato é um desafio. Principalmente em ambiente corporativo, né? Cheio de jargão, conceito etéreo. Eles apontam exatamente essa dificuldade, especialmente para quem está acostumado a falar de forma mais abstrata, né? Tipo executivos, especialistas. Mas a diferença que faz usar o concreto é brutal. Dá um exemplo. Olha, em vez de falar um dado frio, tipo, aumentamos a eficiência operacional em 30%, fica meio no ar, né? Uhum. Agora imagina contar a história. Olha, a equipe da Ana, lá no marketing, estava super sobrecarregada. Gastavam horas com tarefas manuais. Aí, com a nova ferramenta X, ela conseguiu automatizar aquilo tudo. Liberou umas 10 horas por semana para ela. E com esse tempo, ela criou novas campanhas que aumentaram as vendas em 15% no trimestre. Nossa, outra coisa. Bem mais palpável. Completamente. Histórias assim, com gente, com um detalhe específico, são muito mais memoráveis. O cérebro guarda melhor. Faz todo sentido. A gente lembra de pessoas, de situações, não de porcentagem solta. A aplicação parece direta. Sempre que der, troca a estatística pela história que ilustra ela. Isso. Contar o caso daquele cliente específico que teve o problema resolvido de um jeito bacana é mais forte do que só dizer nosso índice de satisfação subiu. Exatamente. E nessa linha de clareza, de focar no público, o Donald Miller com o Framework Story Brand, ele traz uma abordagem muito útil. Para marcas principalmente, mas serve para um monte de coisa. E a sacada principal dele é inverter o protagonista. Inverter o protagonista. Como assim? O Miller bate muito nessa tecla. A marca, a empresa ou quem está contando a história não é o herói. Ah, e quem é? O herói é o cliente. É o público. É a pessoa para quem você está falando. A empresa, o comunicador, tem que ser o guia. Aquele que ajuda o herói a resolver um problema e ter sucesso. Entendi. O Yoda, não o Luke Skywalker. Perfeito. Exatamente isso. Ele tem uma frase ótima. Se você confundir, você perde. O cérebro da gente não quer ter trabalho para decifrar mensagem complicada, ele quer clareza. Faz sentido. Então, o foco muda de olha como a gente é bom para a gente entende o seu problema e tem um plano para te ajudar a vencer. Muda tudo. Totalmente. O framework dele tem 7 passos, basicamente. Identificar quem é o herói, o público, qual o problema dele, apresentar o guia, você, sua solução, oferecer um plano claro, fazer uma chamada para ação direta, mostrar o sucesso que ele pode ter e alertar sobre o fracasso que ele quer evitar. Parece bem estruturado. Pensa na Tesla. O cliente é o herói que quer um futuro sustentável, está preocupado com poluição, essas coisas. O problema, a Tesla é o guia com o plano, carros elétricos inovadores. A chamada para ação é clara, compre um Tesla. O sucesso é dirigir um carro top, tecnológico, sustentável. O fracasso é continuar preso nos combustíveis fósseis. Nossa, encaixa perfeito. É uma estrutura bem centrada no outro. Dá para usar isso até para vender uma ideia para o chefe, né? Coloca ele como herói enfrentando um desafio, você como guia com um plano. Exatamente. Mostrando o sucesso possível e o risco evitado. É muito bom. Muito bom mesmo. Agora, vamos cavar um pouco mais. Existe alguma base científica para essa nossa atração toda por histórias? Ah, existe sim. E é fascinante. A Lisa Cron,
num livro chamado Wired for Story, algo como Programados para Histórias, ela explora justamente isso, como o nosso cérebro é, biologicamente feito para processar informação em forma de narrativa. Uau, programados para histórias. Isso é forte. Como assim? A Cron explica que quando a gente ouve uma história bem contada, várias áreas do cérebro acendem ao mesmo tempo. Linguagem, claro, mas também emoção, memória sensorial, até planejamento motor. É quase como se a gente estivesse vivendo aquilo. Caramba. O cérebro usa as narrativas para organizar um monte de informação que chega, para achar causa e efeito, sabe? Para dar sentido para o mundo. E tem mais, história boa libera dopamina. Dopamina, o neurotransmissor do prazer. Esse mesmo, que deixa a gente ligado, motivado e ajuda a lembrar depois. E a querer agir. Que incrível. Então contar a história não é só um jeito de embrulhar a informação. É um jeito de ativar o cérebro de quem ouve de forma muito mais completa. Exatamente. Pensa naquela campanha Share a Coke da Coca-Cola, que botou nomes nas latinhas. Ah, lembro. Virou febre. Cada latinha virou um gatilho para uma micro-história pessoal. Essa é para fulana, vou levar para o ciclano. Aquilo engajou as pessoas num nível muito mais fundo do que só vender refri. Total. A aplicação prática é clara, né? Pega dado frio, relatório, transforma em narrativa, apresenta a jornada do projeto, o conflito que a equipe enfrentou, as decisões, a progressão, a resolução. Isso não só informa, mas cria uma experiência mental para quem está ouvindo. E essa coisa de conexão profunda me lembra muito o trabalho da Brené Brown sobre vulnerabilidade. Ah, fundamental. Em A Coragem de Ser Imperfeito e outros livros, ela fala que mostrar as nossas falhas, a nossa humanidade, não é fraqueza. Pelo contrário, é fonte de força e conexão. Como isso entra no storytelling? O trabalho da Brené é chave aqui. A pesquisa dela mostrou que a vulnerabilidade, que ela define como a coragem de se mostrar imperfeito, de se arriscar emocionalmente, é a base da confiança, da criatividade, das conexões de verdade. Histórias onde quem conta admite um erro, compartilha o que aprendeu no momento difícil, mostra a própria luta. Nossa, isso gera muito mais empatia. É quase o oposto do que a gente imagina no mundo corporativo, né? Que tem aquela pressão pela imagem de perfeição. Mas faz sentido, a autenticidade conecta. Conecta muito. Um exemplo forte foi quando o Brian Chesky, o CEO do Airbnb, contou abertamente da fase que a empresa estava quase quebrando, que ele e os sócios tiveram que vender caixa de cereal temática para pagar as contas. Sério? Não sabia dessa. Sério. Essa honestidade sobre a dificuldade extrema criou uma narrativa de superação, de resiliência, que propaganda nenhuma conseguiria fazer igual. Para um líder, por exemplo, compartilhar as próprias incertezas numa época de mudança grande pode, olha que paradoxo, inspirar mais confiança na equipe do que fingir que tem todas as respostas. Uau, faz pensar. Bom, se esse conteúdo está fazendo sentido para quem está ouvindo, aproveita e deixa o like agora mesmo. Ajuda a gente a saber que está no caminho certo. Isso aí. E essa conexão pela autenticidade passa muito pelos personagens, né? Para a história funcionar, a gente tem que se importar com quem está vivendo aquilo ali. O John Truby, naquele livro The Anatomy of Story, ele fala sobre como criar personagens que prendem a gente. Qual o segredo dele? Ser perfeito? Longe disso. O Truby diz que a gente se conecta justamente com um personagem falho, que enfrenta dilema moral, psicológico, coisas que a gente reconhece, mesmo que em outra escala, na nossa vida. E ele traz um conceito muito legal chamado ghost, o fantasma. Fantasma? Como assim? É tipo uma ferida emocional do passado. Um trauma, um erro, alguma coisa que ficou mal resolvida e que assombra o personagem no presente. E motiva as ações dele, muitas vezes sem ele nem perceber direito, é essa luta interna que fisga a gente. O fantasma. Entendi. É aquela bagagem que o personagem carrega e que explica as motivações mais fundas dele, os medos, as necessidades, da profundidade, né? Exatamente. Da tridimensionalidade. Voltando rapidinho na campanha Real Beauty Sketches da Dove, ela explorou justamente os fantasmas das mulheres ligadas à autoimagem, né? Aquelas inseguranças que a gente internaliza. Ao mostrar essa luta interna, que é universal, a campanha gerou uma identificação muito forte. E qual a aplicação pra gente?
Não ter medo de, quando for apropriado, claro, compartilhar um pouco dos nossos fantasmas, das dificuldades que motivaram a gente a seguir um caminho. Isso cria uma ponte humana, sabe? Entendi. E para manter essa conexão acesa durante a história, como é que segura a atenção? A Lisa Cron, que a gente já falou, ela também fala da arquitetura da tensão narrativa. Não é só criar ação, né? Tiroteio, perseguição. Não. Para Cron, a tensão mais poderosa é a interna. É a expectativa que se cria na cabeça de quem acompanha. Aquela pergunta implícita: o que vai acontecer com essa pessoa? Como ela vai lidar com isso? Ela fala da importância da terceira trilha da história, o conflito interno do protagonista. É isso que dá significado e urgência para o que está acontecendo por fora. A série Chef's Table, por exemplo. Já viu? Já vi alguns episódios. Fantástica. É magistral nisso. O foco não é só na comida, né? É na jornada pessoal de cada chefe. As obsessões, os sacrifícios, os dilemas. É isso que prende a gente episódio após episódio. Interessante. Então, numa apresentação, por exemplo, criar tensão pode ser algo como levantar uma pergunta desafiadora no começo e ir revelando a resposta aos poucos. Exato. A X, mas tinha o obstáculo Y. Tentamos a abordagem A, não deu certo. Tentamos B, e aí os resultados foram surpreendentes. Manter a pergunta no ar. Perfeito. Suspense não é só sobre o que vai explodir. É sobre a curiosidade humana mesmo. E para deixar essa jornada toda ainda mais viva, a Annette Simons, em The Story Factor, ela destaca o poder dos detalhes sensoriais. Detalhes sensoriais, quer dizer, usar a palavra que faz a gente quase cheirar, ouvir e sentir na pele? Sim, exatamente isso. A Simons diz que descrever detalhes que ativam os 5 sentidos, visão, audição, olfato, paladar, tato, transporta quem ouve para dentro da cena de um jeito, nossa, muito poderoso. O cérebro processa isso em áreas que quase batem com as da experiência real. Que legal. Ela cita o exemplo da rede Ritz-Carlton, que treina os funcionários para contar histórias sobre hotel usando detalhe sensorial. O aroma específico do lobby, a maciez do lençol, o som ambiente do restaurante. Isso cria uma experiência muito mais rica e memorável. Dá para imaginar a diferença. Se eu for relatar um problema no trabalho, descrever não só o fato, mas tipo, o cheiro forte de mofo que vinha do canto do depósito, ou a textura meio pegajosa da caixa que estava úmida. Isso. Torna a situação muito mais concreta e urgente para quem precisa decidir algo, né? Exatamente, os detalhes dão vida. E falando em ritmo, em como entregar a informação, o Blake Snyder, com aquela metodologia Save the Cat, ele traz uns insights sobre como revelar a história aos pouquinhos para manter o público ligado. Save the Cat. O nome é ótimo. Qual a ideia principal sobre esse ritmo da revelação? É entregar tudo de uma vez ou guardar o melhor para o final? O Snyder sugere um equilíbrio, né? O público gosta de sentir que está desvendando a história, conectando os pontos, mas sem precisar quebrar muito a cabeça. A técnica-chave é a da promessa e pagamento. Promise and payoff. Promessa e pagamento. Você planta uma pista, uma pergunta, cria uma expectativa, a promessa. E mais pra frente você entrega a resposta, a resolução, o pagamento. Manter esse ciclo de prometer e pagar ao longo da história mantém a curiosidade e o engajamento lá em cima. A isso me lembra muito os lançamentos da Apple. Eles criam aquele mistério todo no começo. Sim. Vão soltando umas pistas, girando maior expectativa, e aí culminam na grande revelação final, que é o pagamento. É o exemplo perfeito. E dá para adaptar fácil. Ao apresentar os resultados de um projeto, sei lá. Começa com o desafio, a promessa inicial, descreve a abordagem que vocês usaram, o desenvolvimento, talvez de algum obstáculo inesperado ou um primeiro resultado parcial interessante para manter a atenção e a promessa viva. E aí, no final, entrega o resultado completo e o impacto dele, o grande pagamento. Entendi. Bem legal essa dinâmica. E essa ideia de jornada de revelação leva a gente de volta para a transformação do herói, né? O Christopher Vogler, que também adaptou Campbell para os roteiristas, ele foca muito nessa metamorfose interna, não é? Sim, o Vogler aprofunda essa ideia. Ele diz que a jornada externa, as aventuras, os desafios,
serve principalmente para impulsionar a jornada interna, a psicológica. O verdadeiro arco da história é a transformação do personagem. O herói que volta não é o mesmo que saiu. Ele aprendeu, cresceu, superou medos, falhas internas. E histórias de transformação pessoal são universalmente inspiradoras, né? Com certeza. Pensa na trajetória da Oprah Winfrey, por exemplo, que ela mesma conta abertamente, saindo de uma infância de pobreza, trauma, para se tornar uma das mulheres mais influentes do mundo. É uma narrativa de transformação poderosa que inspira milhões. A mensagem ali é que a mudança é possível. Quando a gente vai dar um feedback, ou aconselhar alguém, compartilhar a própria jornada de aprendizado, sabe? Incluindo os erros, as mudanças de visão. Eu pensava assim, mas aí aprendi isso e hoje vejo diferente. Isso pode ser muito mais eficaz do que só dar instrução. Oferece um modelo de crescimento. Verdade. Oferece esperança também, né? Exato. E para fechar esse nosso mergulho, tem uma descoberta da neurociência que, assim, não é diretamente sobre storytelling, mas é crucial para entender por que tudo isso funciona. O papel das emoções nas nossas decisões, como o Antônio Damasio estudou. Ah, o Damasio. O erro de Descartes, né? Esse mesmo. O trabalho dele é revolucionário. Ele mostrou que a emoção não é inimiga da razão. Pelo contrário, é um componente essencial para a gente tomar decisão, para fazer julgamento. Como assim? As pesquisas dele com pacientes que tinham lesões em áreas do cérebro ligadas às emoções mostraram uma coisa incrível. Mesmo com a lógica intacta, eles não conseguiam tomar decisões simples do dia a dia, porque não conseguiam sentir o peso das opções. Caramba! Quer dizer que no fundo a gente não é tão racional assim quanto gosta de pensar. Que decisão importante sempre tem um quê de emoção forte. O Damasio diria que a gente é máquina sentimental que pensa. A emoção ajuda a gente a avaliar, a ponderar, a escolher um caminho. E as histórias são tão eficazes porque elas falam direto com essa nossa dimensão emocional. A campanha Like a Girl, da Always. Lembro. Muito forte. Ela não apresentou dados sobre absorvente, mas gerou uma resposta emocional intensa ao expor o preconceito que está embutido na frase fazer algo como menina. Aquilo levou muita gente a refletir, a mudar a percepção. Então, a lição prática seria, quando for tentar persuadir alguém, engajar para alguma coisa, especialmente se envolve mudança, conectar primeiro no nível emocional, despertar um sentimento para depois vir com a lógica, com os dados. Parece que sim. Emoção abre a porta para a razão. Neurologicamente falando, essa parece ser a sequência mais eficaz, sim. Criar o sentimento primeiro de possibilidade, de urgência, de esperança, de empatia, para depois justificar com argumento racional. Fascinante. Então, juntando tudo isso que a gente conversou, vemos que contar a história bem é uma habilidade com muitas camadas, né? Muitas. Envolve entender a estrutura universal, tipo jornada do herói, mas também saber tocar na emoção, como o McKean ensina. Precisa de clareza, de concretude, como os Heat mostram. E de colocar o público como herói, na linha do Miller. E tudo isso funciona porque o nosso cérebro é feito para narrativa, como a Crow mostra. E porque a gente se conecta fundo pela autenticidade, até pela vulnerabilidade que a Brown e o Truby exploram. Exato. Sem esquecer os detalhes sensoriais da Simmons, do ritmo do Snyder, da transformação do Vogler e dessa base emocional que o Damasio revela. Ufa! É bastante coisa, mas tudo aponta para o mesmo lugar. O poder imenso de uma história bem contada. Exato. E acho que vale reforçar, né? Que essas estruturas, essas técnicas, elas não são para prender a criatividade, são ferramentas. Sim. São como, sei lá, instrumentos musicais. Conhecer a teoria ajuda muito, mas a mágica mesmo acontece quando a gente usa essas ferramentas para expressar algo autêntico, algo que vem de dentro. O material que a gente analisou sugere muito isso. As melhores histórias muitas vezes já existem nas nossas experiências, nos desafios, nos aprendizados. O trabalho é encontrar, lapidar e compartilhar de um jeito que ressoe nos outros. Isso deixa a gente com uma reflexão interessante. Que história única, que talvez já exista aí nas experiências de quem está nos ouvindo agora, está esperando para ser contada de um jeito mais conectado,
mais claro, mais impactante? Boa pergunta. Que pequena mudança no jeito de comunicar uma ideia, um projeto, ou mesmo uma vivência pessoal, aplicando algumas dessas chaves que a gente explorou hoje, poderia gerar um resultado totalmente diferente. Fica aí a provocação para explorar. Com certeza. Bom, foi uma ótima conversa sobre como as histórias podem moldar nossa comunicação e nossa conexão. Foi ótimo mesmo. Se você curtiu essa análise, se inscreva no canal, compartilhe este episódio com alguém que também vai gostar desse tema e, claro, deixe seu comentário aqui embaixo. Conta pra gente qual dessas técnicas mais chamou sua atenção. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Até a próxima.